Boa noite, ou bom dia, boa tarde para quem for assistir depois desse vídeo. Começando aqui o quinto encontro da série de seminários do Instituto Paul Singer sobre desenvolvimento solidário. É um prazer estar aqui organizando essa conversa, que vai ser com certeza muito rica para todo mundo. Eu sou Helena Singer, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos. Estou usando um vestido sem manga. E, bom, já vou aqui apresentar para vocês quem é que vai estar essa noite com a gente. Aqui comigo, coordenando esse encontro, a construção desse encontro, está a minha colega do Instituto, a Ronalda Barreto, que é também professora da Universidade da Bahia, Universidade Estadual da Bahia, e a gente tem como convidados muitíssimo especiais a Eda Luiz, que é pedagoga, que atua com a formação de educadores junto a diversos projetos de referência no país, como o Instituto Nova União da Arte, o NUA, que já participou aqui de outros encontros dessa série de seminários, o Projeto Vilela. Ela também está nos conselhos de várias organizações da sociedade civil. A gente tem o Allenberg Quindins, que é criador da Fundação Casa Grande Memorial do Homem do Cariri, em Nova Olinda, Ceará, investigador do Centro de Estudos em Arqueologia, Arte e Ciências do Patrimônio da Universidade de Coimbra e assessor de Relações Institucionais do SESC Ceará. E a Clarice Aparecida dos Santos, que é da Universidade de Brasília, professora da Universidade de Brasília, e coordena o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA. Então, é uma grande alegria poder ter juntado essas pessoas tão especiais para essa conversa hoje à noite, e porque a gente tem muito para escutar, eu já vou passar a palavra para a Ronalda, que abriu o assunto aqui para a gente. Boa noite a todas, todos e todes que estão aqui na sala, os que estão nos assistindo e que vão nos assistir depois. Eu queria agradecer a Helena e Marcelo aqui pela construção coletiva e agradecer os nossos convidados aqui, Clarice, Eda e Allenberg, né, por se dispor a estar conosco nessa discussão da articulação da economia solidária, a agroecologia e a educação transformadora, né? Isso tem tudo a ver com o pensamento de Singer e com o desejo de instituir um novo modelo de desenvolvimento. Então, eu vou procurar ser o mais rápida possível aqui, trazendo alguns elementos do pensamento de Singer acerca do desenvolvimento solidário. E eu queria começar por uma frase de Ricardo Antunes, que tem muito a ver com a base do pensamento de Singer, de que o sistema de capital, por não ter limites para a sua expansão, acaba por converter-se em uma processualidade incontrolável e profundamente destrutiva. Então, Singer, partindo desse pensamento, dessa preocupação, no século XXI, a concepção de Singer sobre o significado do desenvolvimento expressa elementos de continuidade da análise que ele fazia desde a década de 60, e ele introduz e enfativa novas preocupações da humanidade diante do aprofundamento de uma crise de múltiplas dimensões. Né? Isso no contexto, olhando, né, para o contexto dos anos 80 e 90, em que ele entende que os países de capitalismo tardio e dependente, como o Brasil, além do grau mais elevado de gravidade em relação a desemprego, a precarização, a pobreza e desproteção social, verifica-se um retrocesso com a desindustrialização e a reprimarização da economia. Singer chamava a atenção para o fato de que o neoliberalismo, ao priorizar os interesses do mercado em detrimento das demandas sociais, incide diretamente na capacidade de decisão democrática em um país. E ele vai fazer uma afirmativa que tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo de tanta destruição, de tantas mortes, em que ele diz: estamos diante de um dilema histórico. Ou a liberdade do capital destrói a democracia,
ou esta penetra nas empresas e destrói a liberdade do capital. Então, a fim de que a democracia pudesse penetrar nas empresas, Singer dedicou muito tempo da sua vida nessas análises. E ele traz questões importantes, né? Ele diz que, a partir das constatações sobre as características e implicações do processo de desenvolvimento no capitalismo, coloca em questão se seria possível um tipo de desenvolvimento não capitalista. Então, com esse olhar para essas mazelas, ele coloca essa questão. E a nossa compreensão aqui, minha e de Roberto, que fizemos uma síntese do pensamento de Singer acerca de desenvolvimento, é de que esse debate, sendo processado a partir de uma ótica das iniciativas econômicas solidárias, como implantes socialistas no interior das formações sociais capitalistas. Esse pensamento de Singer o conduziu a ampliar e atualizar sua perspectiva sobre as alternativas de desenvolvimento. Ele considera que uma complexa combinação de modos de produção, tendo em vista que o capitalismo, apesar da dialética da expansão e destruição, não eliminou a pequena produção de mercadorias. Então, as formas solidárias de organização econômica e nem tampouco a economia estatal. Então, ele considera que são modos de produção não capitalistas que coexistem no interior do capitalismo. Ele, então, vai analisar, vai desenvolver o pensamento sobre o desenvolvimento solidário. E ele explicita novas perspectivas em relação às características e objetivos do desenvolvimento não capitalista, que é o desenvolvimento solidário, tais como a promoção da sustentabilidade com a preservação da natureza e a justiça social, com a redistribuição das riquezas ou frutos do crescimento. Então, a tese fundamental de Singer é que a dialética de expansão e destruição capitalista não elimina totalmente os modos de produção previamente existentes, embora exerça hegemonia sobre os mesmos. E ele reconhece e afirma a economia solidária como um modo de produção, entre outros, que existe dentro do capitalismo já há 200 anos, com maior ou menor força, mas que pode, diante das contradições que o capitalismo apresenta, ter um desenvolvimento. E aí ele se pergunta: poderá ser a economia solidária uma estratégia de desenvolvimento alternativa ao capitalismo? E vai se dedicar a responder. E diz, também questiona como a economia solidária pode se transformar de um modo de produção intersticial inserido no capitalismo numa forma geral de organizar a economia e a sociedade. E ele, então, identifica traços de um tipo de capitalismo, de desenvolvimento misto, que denomina de semicapitalista ou semissolidário, que foi impulsionado nas décadas de 80 e 90 no processo de reestruturação produtiva. Esse processo amplia a importância das empresas de pequeno porte, que são pequenas empresas que cooperam entre si nas diferentes etapas de uma cadeia produtiva. Ele vai se encantar com esse processo que ele presencia na Itália, com os distritos industriais, e no Brasil, com os arranjos produtivos locais. A lógica e os mecanismos de colaboração que aí ele verifica, ele afirma que é equivalente a uma grande empresa em rede, com a vantagem de poder organizar a colaboração mútua de dezenas de milhares de pessoas sem posição e sem subordinação. E ele vai dizer, então, o que é o desenvolvimento solidário, qual sua lógica e seus valores. Então, a primeira lógica se refere à essência do próprio desenvolvimento como expansão das forças produtivas, considerando que o progresso tecnológico deve respeitar a natureza, promover a autorrealização das pessoas, favorecer a igualdade e visar a satisfação de necessidades prioritárias da maioria, submetendo os avanços científicos e tecnológicos ao crivo permanente dos valores ambientais, da inclusão social e da autogestão. Dessa forma, os interesses sociais orientam as escolhas tecnológicas na economia solidária em favor da biodiversidade, da saúde, bem-estar dos consumidores e da autonomia de produtores associados e individuais. A segunda característica do desenvolvimento solidário que Singer enfatiza
é a prevalência da cooperação como motivação de comportamentos desejáveis, em contraposição à competição exacerbada que gera desigualdades. A reciprocidade e a ajuda mútua são valores que perpassam as formas solidárias de organização econômica. Então, ele considera que as iniciativas econômicas solidárias surgem como reação às injustiças sociais, com o propósito de tornar o desenvolvimento mais justo, repartindo seus benefícios e prejuízos de forma mais igual e menos casual. No pensamento de Singer tem algumas questões polêmicas, basicamente duas questões. A primeira é de que não se trata de substituir a propriedade privada dos meios de produção pela estatização. Né? Isso é polêmico no pensamento de um grande marxista que ele é. E a segunda é que Singer não propõe a abolição do mercado como uma condição para o desenvolvimento solidário. A concepção de desenvolvimento solidário que ele apresenta preserva a liberdade de iniciativa econômica pelas pessoas em empreendimentos individuais, familiares e associativos, regulada pelos interesses sociais, o que tem uma relação muito direta aí com a agroecologia e com a educação transformadora. O que Singer considera como uma perspectiva qualitativa de mudanças em direção ao desenvolvimento solidário é que os produtores livres se esforcem por oferecer aos compradores a melhor qualidade e quantidade pelo melhor preço, ao mesmo tempo em que considera a necessidade de sujeição dos mercados a normas e controles para que ninguém seja excluído da economia contra sua vontade, para que não haja, portanto, exclusão social. Singer vai abordar o papel do Estado e dizer que o Estado, e sobretudo o fundo público, tem um papel preponderante em garantir a socialização da propriedade, evitando sua reconcentração privada, inclusive com mecanismos estatais de redistribuição solidária de renda. Também estimular e premiar a expansão das forças produtivas por iniciativas privadas, incluindo pesquisa e desenvolvimento, desde que seus resultados sejam socializados. E, para ele, é preciso expandir as iniciativas solidárias, sobretudo como estratégias de desenvolvimento em comunidades empobrecidas. E ele vai fazer outra pergunta extremamente importante no seu pensamento. É possível levar o desenvolvimento a comunidades pobres? E vai desenvolver o pensamento do desenvolvimento comunitário, que significa o desenvolvimento de todos os seus membros conjuntamente, unidos pela ajuda mútua e pela posse coletiva de certos meios essenciais de produção ou distribuição. Podem preservar a autonomia de produtores individuais ou familiares, mas sendo que os grandes meios de produção, como frota de automóveis, como armazéns, sejam de propriedade coletiva. Para tanto, é preciso que os investimentos e os seus resultados sejam socializados, feitos por e para toda a comunidade. Enfatiza a necessidade de evitar o empreendedorismo individual que exacerba a competição. E ressalta que devemos valorizar os espaços de solidariedade, articulando em redes iniciativas pessoais, familiares e associativas, de modo que todos possam ser donos da nova riqueza produzida e beneficiar-se dela. O ponto de partida do processo de desenvolvimento comunitário, então, é o desejo e a necessidade de melhorar as condições de vida dos seus membros. E a gente viu aqui exemplos fabulosos, como, por exemplo, o Banco Palmas, né? Todo o trabalho da comunidade do bairro Palmeiras. Ele coloca um dilema: como impulsionar a economia solidária? Como aumentar a renda local para que possam ser adquiridos bens e serviços dos quais necessita uma comunidade para satisfazer suas necessidades de forma adequada e melhorar a vida? E responde: é preciso iniciar um ciclo virtuoso, não apenas com base na produção, mas com ampliação da capacidade de consumo. Então, é preciso trabalhar o mercado interno de uma comunidade local. E também, além de reconhecer as potencialidades econômicas da localidade, o processo comunitário deve ser capaz de identificar ou de criar brechas de mercado, que permitam que seus membros produzam algo que lhes proporcione boa remuneração. Então, para ele, a criação de brechas de mercado é possível com a mobilização de recursos
esforços locais e de parceiros externos também, que possibilitem a melhoria na qualidade dos produtos ou serviços, desenvolvimento de novos produtos, identificação de demandas em expansão, aumento de escala ou intensificação produtiva para elevar a produtividade e reduzir custos, e a formação de redes entre produtores associados para uma melhor posição no mercado. E esses princípios orientaram bastante as políticas implementadas pela Secretaria Nacional de Economia Solidária sob a sua direção. Então, a partir da identificação de uma especialização produtiva, considerando potencialidades locais e brechas de mercado, será preciso realizar investimentos combinando os recursos próprios, como trabalho, conhecimentos, habilidades, vantagens naturais, tempo, infraestrutura, com aportes externos de projetos e programas com financiamento público e outras formas e fontes de cooperação, possibilitando o acesso a conhecimentos e outros ativos econômicos que a comunidade não dispõe. E aí ele destaca a necessidade de formação de agentes comunitários de desenvolvimento, que são pessoas da própria comunidade que se dediquem aos processos contínuos de organização local, construindo a consciência de que o desenvolvimento é possível pelo esforço conjunto da comunidade, amparado pelo crédito assistido e acompanhamento sistemático. Também ele enfatiza a importância dos agentes externos, de organizações da sociedade civil, de instituições de ensino técnico e superior, como as incubadoras de economia solidária, os órgãos públicos e as instituições financeiras, entre outros. E esses agentes devem, na sua opinião, ser orientados por uma perspectiva política e pedagógica que possibilite estabelecer relações igualitárias e horizontal de diálogo com a comunidade, possibilitando uma contínua troca de saberes. Nessa troca, os membros da comunidade recebem ensinamentos e os oferecem aos agentes, num processo de ação política mútua. Então, uma grande preocupação que Singer também apresenta em relação à educação, a reeducação coletiva. Essa reeducação coletiva representa para ele um desafio pedagógico, pois se trata de passar a cada membro do grupo ou da comunidade outra visão de como a economia de mercado pode funcionar e do relacionamento cooperativo entre as pessoas. Requer a criação de situações em que a reciprocidade surja espontaneamente. E aí importa o sentimento que surge da prática solidária. Ele diz também que a economia solidária é produzida tanto por convicção intelectual como por afeto pelo próximo com o qual se coopera. A hipótese dele é de que todos têm inclinação, tanto para competir como para cooperar. Qual dessas inclinações acabará por predominar vai depender muito da prática mais frequente, que é induzida pelo arranjo social em que o sujeito vive. Então, para concluir, Singer diz que a economia solidária, ao reorganizar processos econômicos contextualizados em bases territoriais e em cadeias produtivas, possibilita o resgate e a valorização da cooperação entre pequenos produtores, individuais e familiares, promovendo o trabalho associado e considerando as diversidades ecológicas, culturais e, não podíamos deixar de afirmar, hoje, 21 de novembro, étnicas. E é nesse sentido, então, que a economia solidária se coloca como uma estratégia que permite enfrentar problemas da atualidade, da processualidade destrutiva e incontrolável do capital sobre a natureza e a própria humanidade, precarizando e desvalorizando o trabalho. Muito obrigada. Muito bom, obrigada, Ronalda. E eu vou já passar a palavra aqui, circular a palavra para a gente poder aproveitar bem o tempo, depois a gente faz as colocações. Então, já vou passar aqui para a querida Ida Luiz. Microfone fechado agora. Boa noite, eu quero agradecer o convite e me sinto extremamente feliz de fazer parte desse coletivo, né? Com tanta gente aí falando coisas tão importantes e tão necessárias. Bom, eu sou uma educadora e permaneceu na rede pública por 55 anos, 2 aposentadorias, e agora aposentada me dedico a continuar um trabalho nas periferias, né, tanto da Zona Sul como da Zona Leste, porque
tentando fazer aquilo que eu acredito muito, né? Que é uma educação que ela tenha que ser transformadora, libertadora, não submeter uma educação, né, que leve a todo mundo ser igual e todo mundo receber os mesmos conteúdos. E, e para isso, eu acho que cada escola, eu sempre assim pensei que cada escola representa a realidade da sua comunidade. Ela teria nem tem que ser aberta, ela tem que ser é, conversar com essa comunidade para poder entender o seu papel, né, o qual ela está inserida. Na década de 90, eu fui desafiada a fazer uma educação de jovens e adultos diferenciada para a cidade de São Paulo, e aí nós organizamos os CIEJAs, né, na cidade de São Paulo, eu sendo responsável pelo CIEJA Campo Limpo. Mas também tive a oportunidade na mesa, no mesmo, mais ou menos 2003, 2004, termos lá uma escola como incubadora da economia solidária com os alunos da USP, orientada pelo professor Paul Singer. Então, eu tenho, assim, uma longa história com tudo isso, acredito tanto que o CIEJA até hoje pratica a economia solidária através de cooperativa, fizemos 2 cooperativas, uma de alimento e outra de artesanato, e hoje a gente continua favorecendo o feito por mim, onde os alunos podem trazer seus produtos e oferecerem ao menor preço e condições de melhor qualidade. Para mim, o principal objetivo da educação é desenvolver o indivíduo. Eu acho que é tão difícil a gente encontrar isso nas escolas, pensando no indivíduo, né? A gente pensa mais em alguns outros aspectos, mas não no indivíduo. Para exercício da cidadania e para progredir e alcançar seus objetivos. E para isso a gente precisa de qualidade, né? Precisa ter qualidade para todos, uma educação para todos, que a gente possa trabalhar sobre isso. Eu acho que me dediquei durante 26 anos à educação de jovens e adultos, mas também passei por todos os outros níveis de escolaridade. Eu acho que a educação ela é importante porque o aluno, o estudante, né, em si, ele quer saber, ele quer pesquisar, ele quer saber conhecer mais sua realidade, ele quer argumentar, ele quer se sentir produzindo conhecimento também, não só recebendo, né, conhecimento, ele quer produzir conhecimento também, está inserido a essa realidade a qual ele está se dedicando. E alcançar resultados com essas, né, com todo esse incentivo à pesquisa, conhecer sua realidade. Como é que a gente pode fazer isso? Agora sempre fiz e sempre acreditei que a gente pode fazer isso através de uma escuta atenta, né? Uma autorrealização daquilo que eles construíram como projetos, ou seja, sempre incentivou isso, para que as pessoas construíssem grupos de projetos e levantassem hipóteses e achassem os resultados para todas as questões, muitos inseridos na sua própria realidade, de uma periferia violenta, né? Tão ausência de poderes públicos e de outros incentivos aos seus direitos. Eu também acho que como é que a gente alcança tudo isso fazendo de uma forma democrática? Todas as decisões, toda a gestão, todas as decisões, tudo que tem que ser compartilhada e participativa. Não se faz nada sozinho. E quanto mais a gente expande essa participação e esse compartilhamento de todas as questões a serem resolvidas, mais transparente e a gente consegue trazer para dentro da educação ao estudo dessas realidades de cada um.
o tempo e espaço também pode ser diferente. Nós temos uma LDB aí que nos garante muita coisa interessante. Eu acho que é um desconhecimento, talvez, maior divulgação do que a autonomia da escola, né, de organizar seus tempos e espaços, e não necessariamente sejam impostos por algumas determinações. Pode mexer nesse tempo e espaço, qual seria melhor para aquela comunidade, para aquela escola, para aquele grupo que está sendo inserido. Nosso trabalho agora nas comunidades da periferia, eles são importantes porque, como nós tivemos na introdução, muitas das coisas que Paul Singer acreditava tanto, né, que é levar para essas periferias também, não acabando com o seu modo de produção, mas que eles não sejam excluídos também e possam participar. Então, nós trabalhamos em duas frentes, uma no São Miguel Paulista, que é com a Universidade da Quebrada, que é no NUA, né? Núcleo de União da Arte, que nós fazemos lá a geração de renda, através de uma rede de produtos de empreendedorismo familiar, cooperativismo e incentivado com o nosso Banco Cacimba. Nós temos um banco e fazemos editais, as pessoas se inscrevem e recebem lá um recurso para iniciar os seus sonhos, né? De poder empreender e garantir algumas coisas mais que não dependa tanto da indústria ou do comércio fora da periferia, porque o comércio, eles estão muito afastados dos centros de comércio no Jardim Pantanal, mesmo aqui no Ibirapuera. Nós cuidamos da alimentação através das nossas hortas orgânicas, onde eles ensinam o reaproveitamento de alimento, onde eles ensinam a dividir as receitas, né? As receitas das avós, das pessoas mais antigas, a troca, né, entre jovens e idosos, que fazem com que a gente tenha uma alimentação mais equilibrada e mais saudável, aproveitando qualquer espaçozinho pequeno que possa existir na residência para ter pelo menos um alimento mais saudável. Nós também temos as feiras solidárias, né, que é onde é vendido esses alimentos por um preço justo, e aí sabemos a procedência, porque são, como base, elas têm que ser alimentos orgânicos, respeitando toda a alimentação. Nós produzimos, para nós também termos um pouco mais de autonomia, nós temos produtoras que produzem também a nossa parte cultural, e a gente incentiva muito os saraus, os jovens que são extremamente criativos em suas poesias, em suas escritas, e produz também através de uma rádio. Nós temos o rádio para nos comunicarmos e podemos incentivar outras comunidades também a promoverem essa educação mais democrática, mais participativa. Trabalhamos com jovens e com todos os institutos que temos nessa periferia, ao nosso entorno, na periferia, através, às vezes, de muita conversa, né? Sempre estamos presentes, fazemos roda de conversa, fazemos escuta, visitas, a gente está sempre muito presente para que eles se sintam que as coisas possam acontecer de uma maneira onde todos estejam envolvidos. Eu acho que eu sempre trabalhei para isso, porque eu acredito muito no coletivo, né? Eu acho que ninguém faz nada sozinho, uma escola também, seja ela onde estiver, não faz nada sozinho, a importância dela receber a todos, né? Entender a comunidade, as suas fragilidades e suas potencialidades, para poderem desenvolver um trabalho
adequado ao público ao qual ela está se envolvendo. Fico por aqui por enquanto, se depois a gente conversa mais aí sobre os assuntos pertinentes à educação, tá bom? Muito obrigada. Maravilha, Aida, muito bom sempre te ouvir. Várias questões já para ir animar a conversa. Então, já vou rápido passar a palavra para o Allenberg Quindins, nosso próximo. Pedir para você fazer sua audiodescrição e quando for para apresentar seus slides, você me avisa. Pronto, meu nome é Allenberg Quindins, eu sou moreno, do cabelo preto e estou aqui com a camisa verde. Então, é, primeiro, né, agradecer a Helena, né, o Marcelo pelo convite de estar nessa noite de hoje aqui, nesse bate-papo, de estar conhecendo e de me apresentar essas pessoas que eu estou conhecendo hoje aqui, que é a Eda, a Clarice, o Ronaldo e o Roberto. Então, para mim é uma alegria estar com vocês. Também dar uma boa noite às pessoas que estão assistindo pelo YouTube essa conversa. E a gente sentiu, né, nos últimos anos a importância da gente conversar, né? De que nós precisamos conversar mais, de que o Brasil precisa se conhecer mais, de que é muito importante as pessoas pensantes desse país estarem nesse momento dispostas a trabalhar pela fala, trabalhar pelas ações, para que a gente possa construir dias melhores assim na vida da gente, das pessoas também que dependem da gente para que tenha acesso a boas informações. Eu, eu sempre penso que o seguinte, né, de que hoje nós estamos no mundo vivendo uma crise de conteúdo, né, e daí a importância de se construir conteúdo, se aprofundar a qualidade de conteúdo para que as pessoas possam ser mais formadas, mais preparadas para esse mundo que está aqui. Então, eu vou passar aqui para contar uma história, né, a minha história, que é a história de um projeto chamado Fundação Casa Grande, Memorial do Homem Cariri. Dizer que para a gente falar em economia solidária, de agroecologia, de educação transformadora, né, para a gente valorizar as tradições, formar para a democracia, para produzir, né, geração de renda, é muito importante que a gente parta de uma concepção de território. É muito importante essa concepção de território. Nós vivemos num país que é a junção de territórios e esses territórios eles são pautados pelos biomas. O Brasil, a grande riqueza do Brasil é essa diversidade de biomas. E eu sempre gosto de dizer que é um país que foi, quando houve a federalização dele, foi mal dividido, porque os estados brasileiros são os biomas que tem em cima dele, feito por essa geografia nesse grande território nacional. Então, nós temos territórios de chapadas, nós temos território de cerrados, nós temos território de cuestas, nós temos territórios de caatinga, de carrasco. Então, o Brasil, essa divisão, né, eu sou uma pessoa que eu gosto de andar pelo Brasil, e muitas vezes eu estou aqui na região do Cariri, que fica no Ceará, e às vezes quando eu vou, por exemplo, para o norte começa do outro lado do Rio Parnaíba, no Piauí ainda. E a gente ainda está com a concepção de que é Nordeste. Quando os Andes foi erguido as chapadas brasileiras, Chapada dos Guimarães, a Chapada Diamantina, a Chapada dos Veadeiros. E essas chapadas, elas têm uma cultura que dialoga entre elas, porque na realidade a cultura ela nasce
a partir das placas tectônicas que formam esses territórios geológicos nacionais. Então, é muito importante essa concepção para quando a gente vai falar em educação, porque quando a gente está nesse momento de hoje falando sobre educação integral, não há educação integral sem ser integrada, e a escola é esse grande território a céu aberto. Não é fechando menino nas escolas que nós vamos dar uma educação brasileira, uma educação de brasilidade, de profundidade da riqueza desse território. Então, a fundação é a partir dessa concepção desses territórios, né, que a gente vê a ocupação desses territórios, a ocupação humana nesses territórios. E é muito importante que a base disso seja a educação patrimonial. O patrimônio ele tem que educar. Então, a Fundação Casa Grande, ela nasce a partir da restauração de um rancho de comboeiro que ocupa um lugar do território de um povo cariri, que é justamente ocupada pelo ciclo do couro com a vinda de Garcia Dávila, criando a Casa da Torre na Bahia, e entrando de sertão adentro e chegando gado em todo o território, aqui atravessando o Rio São Francisco e vindo, adentrando nesse território. Então, o território ele é responsável pelo ritmo da música, pelo sotaque das pessoas. Então, tudo isso é feito pelo esse território. Na realidade, o território é que é a estrela e nós somos coadjuvantes desse território que vive dentro. Então, foi a casa, nós restauramos uma casa que era um rancho de comboeiro, e agora eu vou pedir a Helena para botar o slide. Eu sou um leitor de revista em quadrinho, então eu gosto muito de trabalhar com imagem. Isso, então, aí bota aí no principal. Então, né, nós temos aí, pode, isso, pronto. Pode passar, Helena. Essa aí é a fachada da Casa Grande, pode ir passando, isso. Aí um desenho de uma criança, pode passar. Então, tá aí a Chapada do Araripe, embaixo aí, pode passar. E onde eu estou, né, a Chapada do Araripe, ela é uma bacia geológica que fica como uma chapada no meio, formada há 90 milhões de anos. Uma bacia onde há uma grande conservou toda uma riqueza geológica e ambiental e cultural que surgiu aí dentro. Então, nós temos 4 biomas, que é a floresta, a Mata Atlântica, o Cerrado, o Carrasco e a Caatinga. Então, aí uma imagem da floresta, pode ir passando. Isso, pode passar, Helena. Aí nós somos, deixa aí nessa água aí, né? Não na água. Então, aqui na Chapada do Araripe, é nessa bacia sedimentar, é um oásis em pleno sertão. Então, quando foi em 92, pode passar, em 92, ou melhor, em 83, eu e a Rosiane, que está aí ao lado meu, nós começamos uma pesquisa sobre a paisagem sonora, como era a música na pré-história, a partir da geologia, que é justamente o som da geologia, o som geográfico da Chapada, que daí surge a música no território. Nós começamos fazendo instrumentos musicais com peças e utensílios do próprio território, e começamos a juntar, no que a gente ia fazendo essa pesquisa musical, a gente ia fazendo o trabalho musical das letras na catalogação de lendas. E nisso a gente foi encontrando, nesses locais, com esses moradores desse território, bastantes peças arqueológicas desse povo, sítios mitológicos, e também pinturas rupestres, cerâmicas, líticos. Então, pode passar, quando foi em 92, nós resolvemos restaurar essa casa que está aí, que é a Casa Grande, a tapera de água saída do mato.
que tomou lugar a aldeia de Água Saída do Mato, do povo Cariri e Cariú. Então, a partir daí, a casa que serviu para aculturar toda uma cultura que vinha desde a pré-história no território, ela retoma como sendo uma base, né, no tempo, um ponto no tempo, para se contar para trás como era esse território antes da chegada da colonização. E aí pode passar, a gente restaura ela e cria a Fundação Casa Grande, porque era a Casa Grande da Fazenda, e dentro o Memorial do Homem Cariri. E a gente começa esse trabalho com as crianças do lugar. Começa fazendo música, resgatando um amplificador antigo de comunicação, começa contando essas lendas para as crianças e também mostrando essas peças e toda essa história do passado. E a gente tem como moeda de diálogo com as crianças justamente os folguedos infantis da cidade. Então, a primeira peça de diálogo é com brincar das brincadeiras que tinha na rua, de peão, de bila, de papagaio, né, que é aquela de pipa, de fazendo, dialogando com o tempo, porque as crianças, elas não sabem o que são, assim, primavera, verão, não. Elas sabem, assim, a época do vento, aí tem papagaio, aí tem o tempo de jogar peão. Então, as brincadeiras denunciam justamente essa mudança de tempo e quais são as brincadeiras que o tempo traz. Então, nós começamos e aí fomos trazendo a meninada para mitologia desse povo e, consequentemente, eles se tornaram, pode passar, os gerentes dessa fundação. Então, nós criamos toda uma linha de gerência dessa meninada e começamos a andar nos sítios arqueológicos e mitológicos para que eles pudessem conhecer a origem humana nesse território. Então, aí os meninos estão num sítio, né, de pintura rupestre, fazendo justamente um trabalho de limpeza no sítio. Você vê que do lado já tem um menino com a GoPro na cabeça, ou seja, a comunicação no passado e no presente, né, para a produção de audiovisuais na Fundação Casa Grande, já mostrando toda essa riqueza. Então, o resgate da educação patrimonial, o resgate desse passado vem através das crianças da cidade, pela Fundação Casa Grande Memorial do Homem Cariri. Pode ir passando. Em seguida, nós temos aí um salvamento de uma urna funerária, né? Rosiane está fazendo um salvamento. Rosiane depois teve que se formar em arqueologia, porque necessitava de uma pessoa que tivesse uma formação para que a gente pudesse, sim, né, fazer projetos de salvamento arqueológicos e também de que a gente pudesse ter, né, esse museu com essas peças, ampliar o nosso acervo. Então, aí são os sítios cerâmicos que existem, são mais de 150, e nós fomos catalogando, hoje são mais de 150 sítios arqueológicos catalogados pela Fundação, trazendo todo o resgate da memória do homem, né, nesses pontos aonde eles habitaram, onde eles formaram agrupamentos humanos nesses locais, que denunciava sítios ligados à cidade encantada, né, que é a cidade das pedras, que é o culto às pedras, e também aos mitos ligados à água, que são as mães d'água, os buqueirões, os caldeirões, e todo esse manancial de mitológico que tinha na região, que aonde tinha sítio, porque é interessante saber que o seguinte, que o sítio mitológico ele é a maternidade, o sítio arqueológico é o cemitério. Então, justamente ali habita os mitos, habitam o imaginário desse povo, e ali é onde você vai encontrar essas peças. Pode passar. Então, aí é o nosso museu. Você vê que aí tem uma instrutora, né, que foi uma menina que se formou na Casa Grande. Toda a nossa equipe de recepcionistas eles já começam a receber as pessoas e recepcionar no museu a partir dos 6 anos de idade. Então, é
todos os diretores da fundação, hoje todos foram crianças da fundação. Quando a gente começou, era com a meninada mesmo da cidade, era menino de 4 anos, de 5 anos, que os irmãozinhos traziam. O mais velho tinha 12 anos, 13 anos no máximo. Pode passando. Você vê que o museu expõe fotografias e peças. Então, nós temos os laboratórios de conteúdo e os laboratórios de produção. Aí tem a biblioteca da Fundação, uma contação de história, pode ir passando. Pode ir passando. Aí nós temos uma gibiteca, nós temos mais de 5.000 gibis, uma DVD-teca também. Isso todos são laboratórios que traz justamente uma profundidade, né, uma profundidade de conteúdo. Então, a gente tem na gibiteca, a gente não é assim, não é gibi qualquer para as pessoas lerem, não. Ele vai ver desde Robert Crumb, a Joe Sacco, né, aí a Will Eisner, tá entendendo? Aos quadrinistas brasileiros que, tá entendendo? Que trazem toda uma história dos quadrinhos aqui no Brasil, né? Dessa coisa que é justamente o storyboard, né? O quadrinho é o storyboard entre o livro e o cinema. A DVD-teca, então a DVD-teca também trazendo desde D.W. Griffith, né? Akira Kurosawa, Rossellini, Fellini, então da história dos grandes cineastas, para que esses meninos possam ter acesso a essas obras. Pode passando. Nós temos uma rádio que começa com amplificadora, depois com esse movimento de rádio comunitária. Hoje nós temos uma rádio, então, é onde os meninos estudam o repertório da qualidade musical, trabalhando com vinil, com todas essas mídias, né, que hoje passou pelo CD, mas ainda nós trabalhamos com vinil. Então, o menino é como se ele fizesse um curso de formação de repertório musical. Então, a gente tem ali na prateleira, né, toda uma história da música popular brasileira e internacional voltada para essa qualidade, que ele possa, sim, ser introduzido na música e, ao estar tocando, ele também está formando uma comunidade com gosto musical mais apurado. Pode ir passando. Nós temos a TV Casa Grande, que faz os documentários, que produzem os documentários sobre os mestres da cultura, sobre essa história toda que a gente está falando, né, desde o sítio, da mitologia, da arqueologia, da cultura popular, né, porque o Cariri é um caldeirão cultural, né, aqui no Nordeste brasileiro. É um imã da cultura nordestina. Pode ir passando. Nós temos o estúdio, né, onde os meninos fazem as próprias gravações, né, de música, das falas dos vídeos, e construir as trilhas dos próprios vídeos. Pode ir passando. Nós temos o teatro, nosso teatro, onde os meninos aprendem a iluminação, fazer som do teatro, a cenografia, a gestão do próprio teatro, desde a divulgação do espetáculo até a gestão do próprio espetáculo. Pode ir passando. Nós temos a galeria, onde os meninos já aprendem a curadoria, serem curadores, e isso vai enriquecendo o repertório dele, porque essas coisas que a gente vem falando, arqueologia, curadoria e essas outras coisas, justamente esses meninos vão melhorando o seu repertório a partir da prática de palavras que vêm para dentro desse território, enriquecendo, aprofundando esse conteúdo. Pode passar. E nós temos o parquinho no centro, né? Que o parquinho nosso, ele produz, além de brincar, produz o som do lugar, a acústica do lugar, né? É a paisagem sonora do nosso espaço cultural. Pode passando. Nós temos um restaurante, e aí é bacana falar disso, porque todos os restaurantes são das mães das crianças, os cafés são das mães das crianças, nós temos pousadas domiciliares e que também são todas das famílias. A gente trabalha com as famílias, geração de renda, e com as crianças, a formação na educação patrimonial e nessa educação cultural. Pode passar. Aí está um café, aí numa pousada, né? Então tá a pousada aí depois do café,
as mães, elas têm um pousada, é quem recebe os turistas da Fundação Casa Grande. Hoje nós recebemos de 50 a 70 mil turistas em Nova Olinda. Nova Olinda é uma cidade de 6 mil habitantes, nós temos aí um total de 9 mil na área rural e 6 na área da cidade, mas todos esses turistas são hospedados nas pousadas das próprias mães, que são formadas, né, para essa base do turismo de base comunitária. Pode passar. E nós temos os museus orgânicos, que são, nós estamos resgatando as fachadinhas, né, populares. Esse é um projeto em parceria com o SESC. O SESC Ceará hoje está construindo, junto com a gente, no Cariri, nós já temos 14 museus orgânicos, e no Ceará também, expandindo esse projeto, que ao invés do PIFA, do instrumento do mestre para um museu público, não, ele é na própria casa do mestre, aonde ali ele recebe as pessoas, aonde ele conta a sua história e vira assim, dentro do território, né? Então passa a ser um museu com salas, né, espalhadas no território, cada uma com um tema, reisado. Nós temos o Museu do Doce, que é um museu que você come as próprias peças, né, do museu quando vai visitar. Então são várias coisas que tem, são os mestres da cultura popular, da cultura gastronômica, da religiosidade popular, desse caldeirão cultural humano, antropológico. Pode passando. Olha, e outro museu orgânico, você vê essas fachadinhas, elas estão sumindo, né, do cenário, e o povo está azulejando as fachadas, né, e a gente está resgatando essas fachadas, no qual a fotógrafa Ana Mariane fez um livro muito bacana, que é Fachadas e Pinturas e Platibandas do Nordeste brasileiro. Isso é uma herança do domínio de 700 anos, domínio árabe na Península Ibérica, que veio junto com os portugueses. Pode passar, para finalizar. E aí tal, mas pode passar, né? E são os museus que você vê como a Casa dos Mestres, é simples, aí conta a história dele. Nós temos as moradas de conteúdo, que são pessoas, né, que você visita para conversar, tomar um café, são pessoas que detêm conhecimento sobre determinados aspectos do território. Pode passar. Aí vem outra morada de conteúdo. Nessa casa foi onde se pensou a Floresta Nacional do Araripe, que foi a primeira floresta ainda do governo Dutra, né, institucionalizada no Brasil. Pode passar. E nós temos hoje um curso de pós-graduação em parceria com a Universidade Regional do Cariri, em pós-graduação em Arqueologia Social Inclusiva. Então, aí você faz esse curso, conversa com os mestres, se hospeda nas pousadas, visita esses locais e vê justamente toda essa cadeia produtiva integrada no território através, né, dessa arqueologia social inclusiva. Pode passar? Pronto. E hoje nós estamos com o projeto Chapada do Araripe, Patrimônio da Humanidade. Nós transformamos uma preposição em verbo, porque o patrimônio ele tem o papel de humanizar e a humanidade ela tem o papel de salvaguardar o patrimônio. Pode passar. Então, você tem uma ideia aí, né? Nós aqui, né? A quantidade de museus que nós fizemos aí, uma quantidade de 12, foi 193 mil. O atendimento anual desses museus chegaram já a 121 mil. Então, ficou um custo por pessoa atendida nesses museus de 1,60. Pode ir passando. E a fundação é mantida com esses custos aí, olha. O custo anual da fundação de manutenção é 59,03, atendeu nesse ano aí a 75.389 pessoas na fundação, a um custo por pessoa atendida de 79 centavos. Pode passando. Então é isso. Minha fala é nesse sentido. Muito obrigado a vocês. A gente que agradece esse sopro de inspiração. Muito bom sempre, Beck.
e já vou passar a palavra aqui para Clarice, para a gente terminar essa primeira rodada. De sua audiodescrição também. Ok. Obrigada, boa noite a todas, a todos, todes que estão aqui presentes nesta sala virtual, que estão nos assistindo. Eu sou uma mulher branca, de pele morena clara. Tenho os cabelos crespos, curtos, grisalhos. Eu uso óculos e eu estou usando um vestido florido verde. Também quero agradecer inicialmente pelo convite para estar compartilhando aqui com vocês esta noite muito agradável com pessoas que eu não conhecia até aqui, a não ser a Ronalda e o Roberto, mas a Helena, o Alemberg, o Marcelo, a Eda, e a alegria de aprender com vocês, aprender de gente diferente, de vários lugares. Eu acho que foi importante ter ouvido a Eda falar da sua experiência em São Paulo, numa metrópole, uma das maiores metrópoles do mundo, né? E ouvir a sua experiência, vasta experiência em escola pública como educadora, mas também como uma mulher atenta a tudo que está acontecendo ao redor dessa escola e da educação. É uma alegria te conhecer, Eda, que alegria, e sentir muito dessa sua energia e dessa sua alegria de continuar militando com tudo isso. De ouvir o Alemberg falar dessa experiência que eu não conhecia, mas que já sou apaixonada. Eu estive no Cariri alguns anos atrás, quando a gente tinha um projeto lá chamado Residência Agrária, desenvolvido pela Universidade do Cariri. Fiquei na cidade uns 3 ou 4 dias convivendo ali na universidade, com a apresentação dos trabalhos. Conheci essa Chapada do Araripe, que eu falei que eu quero muito voltar lá e conhecer tudo aquilo, visitei, e depois voltar e conhecer essa casa e esse seu trabalho fantástico. Parabéns também pelo seu trabalho. E a gente perceber que tudo isso faz parte do que é o nosso país. E quando a Ronalda estava lendo ali, eu acho que foi muito importante a Ronalda ter lido um texto trazendo o pensamento, e um pensamento que não era só um pensamento do Paul Singer, era a prática. Eu fui aluna do Paul Singer, eu fiz curso com ele em alguns momentos, assim, porque eu sempre fui militante do PT também, então, nessa militância de vida toda, em algum momento, em alguns encontros. E eu fui coordenadora do Pronera de 2007 a 2014, quando o professor Paul Singer foi o secretário da Economia Solidária. Então, muitas vezes, em muitos momentos, tive a oportunidade de participar de reuniões do governo em que ele também estava, né? Sempre com a sua... Nosso mestre, eu acho que é esse é o nome, são os mestres que a história brasileira vai nos dando, e a gente vai percebendo a sua contribuição ao longo do tempo. E, portanto, a gente pode dizer que ele está sempre presente. A última vez que eu vi foi na Feira Nacional da Reforma Agrária, em São Paulo, acho que foi 2018. Acho que foi 2018, a última que havia tido, e só voltou agora nesse ano, né? Eu lembro que ele fez uma palestra lá, eu estava lá, acho que foi a última vez que eu o encontrei. Mas também sempre aprendendo desse mestre que o Brasil nos deu, que essa parte do Brasil nos deu, e que a gente precisa aprender sempre disso. Então, acho que isso é um elemento fundamental da educação transformadora, da qual nós podemos falar. E eu queria falar desde o meu lugar, eu sou professora de um curso de licenciatura em Educação do Campo, na Universidade de Brasília, que forma professores, professoras para atuarem
nas escolas do campo, nos assentamentos, na agricultura familiar. E aqui o nosso curso especialmente trabalha com estudantes dos territórios quilombolas, né? Do maior território quilombola demarcado que nós temos no Brasil, que é o território Calunga, aqui em Goiás. E quando a gente fala de território, eu acho importante. Ontem eu estava assistindo uma palestra do professor Carlos Henrique Marés, Carlos Frederico Marés, na verdade, que foi um dos maiores estudiosos sobre a função social da terra no Brasil. E o professor Marés estava distinguindo quando a gente fala de território e quando a gente fala de propriedade. Quando a gente fala de propriedade da terra, nós estamos falando da propriedade privada, individual, né? Voltada para os negócios, a terra como mercadoria. E quando a gente fala de território, a gente fala de coletividade, a gente fala de um povo, a gente fala de cultura, a gente fala de identidade, a gente fala de pertença coletiva, a gente fala de modo de vida, a gente não está falando de negócio, a gente não está falando de mercadoria. Então, eu queria falar um pouquinho, contar um pouco, eu acho, dessa nossa dialogando com todas essas, aqueles e aquela que me antecederam, sobre a educação transformadora do campo, né? Que é lugar da onde a gente fala, da onde a gente tem construído. E falar dessa educação transformadora do campo, naquilo que a gente chama da educação do campo no Brasil, é pensar na perspectiva da educação no seu sentido lato, né? Que novas práticas estão sendo desenvolvidas no campo brasileiro e que carregam um potencial transformador. Então, esse campo que... esse pensar o campo brasileiro nessa perspectiva, né? Que parte do campo brasileiro que está nos educando, que está nos formando. E segundo, pensar na perspectiva da educação institucionalizada mesmo, a educação que se faz nas escolas, da educação que se faz nas universidades. E o projeto da educação do campo, ele é um projeto que concebe a educação como praxis. Seu microfone mutou, Clarice. Clarice? O microfone mutou. Ai, desculpe, eu toquei aqui sem querer. Então, eu estava falando que o nosso projeto de educação do campo é esse projeto que concebe a educação como praxis, como essa mediação entre o trabalho, entre a ciência e a cultura, é uma educação ligada às práticas sociais, que articula o conhecimento da vida, que articula as necessidades objetivas da vida do campo com aquilo que a ciência pode, que produz ciência e que se articula com aquilo que a ciência produzida ao longo da história, desde os nossos ancestrais, ela pode e deve contribuir na perspectiva de pensar o desenvolvimento em novas bases, naquilo que o professor Paul Singer qualifica como esse desenvolvimento solidário, né? Nas palavras que a Ronalda nos falou. E nós, então, amparados em Paulo Freire, amparados nos educadores da pedagogia social ou da pedagogia socialista, né, que foram aqueles pedagogos que, inseridos no processo revolucionário da Revolução Russa, e que tinham essa imensa preocupação em como é que a gente pensa uma educação articulada com as necessidades objetivas, produtivas da vida, mas também com as questões subjetivas de como é que você organiza processos educativos que formem os seres humanos para uma nova sociedade, com o nome que se queira dar. Então, desses, nós compreendemos que a educação escolar, a educação institucionalizada, se ela quiser ser transformadora, ela precisa
é uma exigência que ela seja esse espaço de mediação entre a escola e o seu entorno, a escola e o que está em volta dela. Porque nós compreendemos que o entorno é carregado de elementos formativos, né? A realidade, com todas as suas contradições, ela é a matriz formativa do ser humano. Ela educa mesmo que a gente não reconheça. Ela educa mesmo nas suas profundas contradições. Então, nós temos de estar atentos a essa realidade, aos seus componentes potenciais de formação, e legitimá-los, reconhecê-los nas escolas, nas universidades, como são os movimentos sociais e o seu próprio processo formativo. Na educação do campo, acho que uma das grandes contribuições da educação do campo no Brasil foi legitimar, reconhecer para dentro da educação institucionalizada processos formativos e educativos presentes nos movimentos sociais, sindicais, organizativos do campo brasileiro, movimentos da classe trabalhadora do campo. E o Pronera, esse programa que eu agora voltei a assumir a coordenação na volta aqui do governo Lula, para reconstruir um programa que foi destruído nesses 6 anos depois do golpe, ele é um programa que nasce exatamente disso. Ele nasce dessa construção coletiva dos movimentos sociais, sindicais e organizativos da classe trabalhadora do campo por uma política pública de educação que os tenha como protagonistas, que reconheça e legitime os conhecimentos acumulados nos processos organizativos do campo, porque nós aprendemos por meio deles, nós aprendemos por meio da sua organização, do seu modo de produzir, da atenção às suas necessidades, como devem se organizar os processos formativos desde a infância até a idade adulta. E nós lutamos e conquistamos com os movimentos esse reconhecimento nas políticas públicas, e o Pronera é uma delas. Então, compreender, legitimar esses processos formativos que estão no campo, nos povos diversos do campo, nos assentados, nos acampados, nos acampamentos de luta pela reforma agrária, nos quilombolas, nos ribeirinhos, naqueles que vivem em fundo de pasto, nos agricultores, nos camponeses do semiárido, em qualquer um dos territórios brasileiros. Nós compreender e legitimar esses processos formativos que acontecem nos processos formativos e organizativos dos movimentos sociais do campo, que se faz hoje nas escolas e nas instituições de ensino superior, e aprender e a respeitar e integrar esses processos e a sua cultura organizativa para nós é construir espaços democráticos e formação para a democracia. Não se constrói educação democrática, não se constrói educação transformadora se nós não legitimar e reconhecer dentro das escolas e das universidades públicas aquilo que os movimentos de lutas da classe trabalhadora foi capaz de produzir como organização nos seus processos formativos e construir dentro dessas instituições estes espaços democráticos. Então, na experiência do Pronera, nós incorporamos essa cultura já desde a sua própria gestão, né? Nós temos no Pronera uma comissão pedagógica nacional cuja composição ela revela a própria natureza do que deva ser uma política de educação que trabalhe na perspectiva de uma educação vinculada a esses processos organizativos, produtivos, que são processos formativos, né? Hoje nós temos na Comissão Pedagógica Nacional, que faz a gestão do Pronera, os movimentos sociais, sindicais, do campo, as iniciativas educacionais organizadas pelos camponeses, como as escolas família agrícola, as casas familiares rurais, junto com as universidades e junto com o INCRA, né, que é o órgão responsável pela gestão desse programa.
isso desde a gestão do Pronera até os próprios cursos do Pronera. Para quem não conhece, o Pronera é um programa que trabalha em parceria com os institutos de ensino superior e organizações da sociedade civil que trabalham com educação, que são vinculados aos movimentos sociais, para a oferta de cursos para jovens e adultos que não tiveram oportunidade de se escolarizar e de estudar naquilo que a gente denomina no campo da educação como o tempo adequado dos estudos, né? Mas também aqueles que, mesmo tendo tido a oportunidade de estudar, não puderam continuar os seus estudos e gostariam de continuar os seus estudos para contribuir de maneira mais efetiva nos seus assentamentos, nas áreas de reforma agrária e nos territórios quilombolas e também do crédito fundiário. Então, são cursos desde a alfabetização e escolarização até cursos de nível médio, técnico, superiores e pós-graduação. Nós temos hoje mais de 70 universidades que participam desses processos. Então, essa prática que nós aprendemos dos movimentos, também nós levamos para dentro dos cursos, da própria gestão dos cursos, que tem a participação dos movimentos sociais, que é uma exigência do programa, do protagonismo dos movimentos atuarem nos cursos, inclusive na coordenação pedagógica, inclusive no acompanhamento dos estudantes. A própria... Por que nós fazemos isso? Porque nós compreendemos que não se forma para a democracia sem organizar os espaços democráticos, sem organizar esses espaços em que efetivamente os camponeses decidam, mais do que participar, decidam sobre os processos. Nós aprendemos de José Martí, né, que repetir a palavra açúcar, açúcar, açúcar não adoça o café. O que adoça o café é, efetivamente, colocar açúcar no café. Então, desde essa nossa experiência educativa, um trabalhador que se forma no Pronera, um profissional formado em qualquer área, em qualquer nível, ele está, durante todo o seu processo formativo e depois de formado, habilitado a organizar qualquer processo nas suas comunidades, nas suas cooperativas, nas suas associações, nos seus assentamentos, nas centenas de experiências que aqui não dá tempo de falar que nós temos hoje de produção orgânica, agroecológica, de empresas sociais, né, que são chamados esses arranjos que se fazem organizativos nas áreas de reforma agrária. E eles são capazes porque sempre foram capazes. O processo formal de educação fornece os instrumentos e as ferramentas necessárias para que seja aperfeiçoado e para a afirmação de um método organizativo. E, por fim, acho que o nosso principal desafio a partir dessas experiências, como a do Pronera, né, para ir finalizando, que é uma experiência que está completando 25 anos nesse ano, o nosso desafio principal são as escolas, né? Eu concordo com a professora Eda, são as escolas e a formação dos educadores, né? No Brasil, nós temos mais de 70% dos profissionais educadores são formados em instituições privadas e grande parte em educação à distância, que não participam de um processo formativo que seja construído com sua participação, que tenha efetivamente... que participam de processos que lhe permita alguma forma de inserção organizada nas escolas e nas comunidades. Então, além da escassez de professores que nós temos, as licenciaturas em educação do campo, que é uma política construída junto com o Ministério da Educação, e existe desde 2008, e hoje está em 38 universidades, elas têm sido também esse espaço formativo, de acordo com essa concepção de educação do campo, que está no arco da educação transformadora. O projeto teórico-metodológico da licenciatura em educação do campo tem a praxis como seu princípio fundante.
E do ponto de vista metodológico, todos os nossos cursos, seja de nível médio, seja de nível superior, eles se organizam pela alternância, né? São tempos de estudo nas universidades, tempo de estudo no campo, nos assentamentos, nas comunidades quilombola. Isso faz parte desse princípio fundante da praxis, de que o conhecimento não está apenas na escola. O conhecimento também está na vida, na produção das condições objetivas de produção e reprodução da vida. Então, quando a gente pensa educação transformadora vinculada a um projeto de país, a um processo de desenvolvimento solidário, né? Como é o título aqui dessa nossa conversa, como um projeto de país, há que se pensar como se organiza a escola. E nós pensamos também que nós precisamos, além de mudar o conteúdo, nós precisamos mudar a forma escolar, porque a forma também forma, né? Como é que nós organizamos nossos espaços de formação das nossas crianças, dos nossos adolescentes e jovens, como espaços formativos efetivamente transformadores e transformados. Então, acho que são esses os grandes desafios que nós temos nesse campo, e as experiências que nós estamos fazendo indicam que a gente está andando e aperfeiçoando um pouco esse caminho e contribuindo para as organizações e os movimentos sociais nesse seu processo de busca, de afirmação desse novo modelo de desenvolvimento solidário a partir do campo brasileiro. Era isso por enquanto, eu agradeço muito e fico por aqui para a gente continuar nosso diálogo. Muito obrigada. Muito obrigada, Clarice. Muito bom te ouvir também. Eu já queria fazer, bom, primeiro agradecer muito todas as falas que foram colocadas aqui, muito empolgantes, instigantes. Eu acho que, em primeiro lugar, o reconhecimento de que é a primeira vez que a gente se reúne. Eu acho que isso não é tão trivial assim, né? Normalmente as lives, os debates, os encontros, as pessoas acabam se conhecendo mais e estando sempre juntas, né? Em diferentes lugares, mas acaba que são sempre as mesmas pessoas. Mas acho que aqui a gente reuniu vocês, né? Estamos nos reunindo todos aqui justamente com esse sentido, essa perspectiva de que a gente vê muitas convergências nos movimentos sociais, na produção acadêmica, na visão política, do campo da economia solidária, da educação transformadora, da agroecologia, dos movimentos, né, da cultura, de vários movimentos, mas que, na verdade, ainda pouco se conhecem, pouco sabem dessas afinidades, e por isso não há uma organização no sentido de uma articulação e de uma pauta comum para a transformação necessária que a gente precisa fazer para ter um projeto de país mais solidário, mais justo, né? Então, eu acho que primeiro eu felicito aqui esse encontro, né? E felicito muito também o que eu ouvi, o que vocês apresentaram aqui, muito rico. Eu já conhecia parte do trabalho bastante da Eda, do Allenberg, mas também é sempre uma surpresa, né? Sempre eles trazem coisas novas, instigantes, e Clarice, te ouvir é muito bom. Eu acho que você colocou vários dedos na ferida, né? Então, já fico aqui pensando em questões que queria colocar para vocês, mas antes eu queria ouvir de vocês, das outras pessoas que estão aqui, né, na chamada, aqui do lado de cá do Zoom, também do YouTube, se alguém quiser colocar questão, ou se vocês quiserem dialogar entre vocês. Achei que chegou aqui o Paulo Santiago, que é outro grande educador, colega da Eda no NUA e nosso colega em vários lugares. Tem aqui o Roberto, que escreveu o artigo com a Ronaldo, o Fábio, enfim. Alguém quer colocar alguma questão, quer falar alguma coisa?
Senão, então, eu Oi, já... Opa, Paulo, oi, bem-vindo. boa noite. Eu cheguei, estava na rua quando eu cheguei, atrasei um pouco. Depois vou ver, vou assistir a parte que eu perdi. Mas me pareceu muito interessante a palestra. Uma coisa que me preocupa, que eu vejo nesse sistema de economia solidária, é que às vezes eu vejo que as coisas funcionam como se fosse um arquipélago e falta uma ligação para que a coisa se transforme. Tive uma experiência de conhecer o pessoal do Orgânico Solidário, que agora, inclusive, tiveram uma premiação esse pouco tempo atrás. E aí o que eu vi, por exemplo, que uma experiência que, inclusive, a gente pode pensar lá no em São Miguel, lá no NUA, que os, os lugares que produzem, por exemplo, lá nós temos as mulheres do GAL. As mulheres do GAL produzem, mas elas produzem e falta aquela ligação, falta uma logística de distribuição, falta uma coisa que diga, bom, essa produção vai servir de X% dentro de uma meta que possa realmente funcionar, porque senão elas ficam muito patinando, elas produzem, aí vende um pouquinho aqui, aí faz um pouquinho, aí faz um coffee break, você não tem uma entrada regular, uma coisa que elas pudessem. Então, eu acho que uma das coisas que é importante nesse mecanismo é que as pessoas que tenham noção de como montar essa engrenagem, fazer com que essas coisas, inclusive a questão de divulgação, a questão de marketing, você fazer uma coisa realmente que une várias organizações, por exemplo, tem um grupo de hospitais agora que está montando núcleo para trabalhar com costureiras, né, que já é um projeto que eles já desenvolvem, mas que vão envolver muitos núcleos, porque eles querem reaproveitar muito material, né? A indústria têxtil é a segunda maior poluidora que existe no mundo, só depois da indústria petrolífera. Então, eu acho que eu ficar pensando como será que se pode pensar não só na produção em si, essa produção é importantíssima, né, é a base de tudo, mas também pensar numa logística, numa produção em escala, uma forma de divulgar isso, porque às vezes a pessoa produz, é ótimo, é fantástico, mas ninguém conhece. Não tem um suporte de divulgação, não tem um suporte de marketing para poder fazer com que essas pessoas sejam conhecidas e possa realmente virar. Eu acho que isso seria um grande desafio para que se começasse a integrar, a fazer com que as coisas funcionem. Inclusive, os especialistas que pudessem analisar e dizer, não, para esse tipo de produto a gente podia juntar com isso, e daria isso. Ou então isso precisa ser industrializado, ou então vamos fazer é, 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 patê, sei lá, alguma coisa que possa virar produto, mas vai ser divulgado, vai ser vendido em tal lugar. Porque falta alguns elos na corrente, e aí eu acho que isso aí patina, a gente não consegue realmente fazer a coisa virar uma fluência e que possa ter uma produção permanente, independente de governo, independente de mudanças de política, mas grupos que consegue realmente avançar. É uma inquietude minha, eu acho, eu vejo assim. É isso. Eu acho interessante aqui que o Paulo está trazendo a experiência, né, do NUA, e assim como as experiências, né, a, a experiência que o Allenberg trouxe, né, a questão do território, que a Clarice também e a Ida trouxeram a importância da questão do território, né, ela é tão estruturante de tudo isso que a gente está construindo aqui, né, e aí como é que a gente pode, a partir das diferentes olhares e experiências e políticas e tecnologias, fazer as coisas conectarem e ganharem impacto, né? Não sei se alguém aqui quer comentar alguma coisa.
comentar alguma coisa? Eu posso falar? Eu esqueci onde é que bota a mãozinha. Mas é fantástico. Eu posso falar, Helena, agora? Claro. Tá bom. Então, eu acho fantástico. Nós estamos na no quinto seminário, né? Na quinta atividade desse seminário, e nós vamos ficando convictos cada vez mais de que, apesar de tantos desafios, de tantas dificuldades, mas o Brasil como o mundo, né? O Brasil é um celeiro de iniciativas tão ricas, tão significativas, não é? Que a partir dessas iniciativas, o quanto que a gente pode aprender, a gente pode até se animar, digamos assim, continuar animados para construir o que nós aqui estamos chamando de desenvolvimento solidário. Eu sinceramente, me lembrei imediatamente do último esforço do professor Singer, lá na Senais, que era tentar traduzir um livro chamado Um Milhão de Revoluções Silenciosas, né? E é exatamente isso. Eu acho que o professor Paulo, quando ele traz, né, agora o Paulo Santiago traz essa discussão, né, Paulo, mais específica de como viabilizar algumas dessas iniciativas e o desafio de como articular, porque nós temos encontrado essas iniciativas, essa riqueza que a Lemberg trouxe hoje, né? Allenberg, o nosso semiárido, não é? Complexo, rico, grandioso, né? Com uma imagem que foi construída a minha questão para você, Allenberg, se vocês, eu acho que sim, mas eu tenho que fazer a pergunta se vocês estão trabalhando com essa dimensão que para nós do semiárido é fundamental, que é exatamente de uma educação contextualizada, ou seja, de uma educação que não negue o semiárido, né? Mas que reconstrua essa imagem do semiárido, inclusive para a população do semiárido, né? Eu acho que tem muito a ver também, tanto com o que Eda trouxe, quanto que Clarice trouxe para a construção dessa concepção da educação do campo, né? Que também, de modo geral, é negado como espaço, é o espaço do atraso, é o espaço, né? É, é, que não é bom, que não tem as coisas boas da cidade e tem afugentado tanto nossos jovens, não é? Além da expulsão violenta, né, do latifúndio, tem essa expulsão também simbólica, né? Vão sendo o Pronera, Clarice, como que trata isso, né? Eu estou tentando aqui provocar essas coisas para ver se a gente aprende mais. Mas é muito mais para dar os parabéns à EDA e também aí, né, nas periferias, esse trabalho de educação de jovens e adultos, né, nas Senais, viu? Nós fizemos um esforço muito grande, a professora Sônia Krupa não está nesse momento aqui no debate, mas deve estar nos vendo, a professora Sônia Krupa, ela é responsável de nos levar para o MEC, para dizer, não o espaço não é aqui nas Senais, é lá no MEC e na educação, né? Com EJA que a gente tem que trabalhar e o esforço todo também nesse sentido. Eram essas minhas contribuições. Eu vou só somar aqui nas questões que o Roberto colocou e aí pedir para Clarice, Ellenberg e Eda retomarem, que, né, sobre esse aspecto aqui que o Roberto trouxe agora, né, que não tinha que estar nas Senais, tinha que estar no MEC, né, que a Sônia Krupa fez esse esforço. E aí, Clarice, queria te perguntar sobre como é que a gente faz para, com a educação no campo, com toda essa perspectiva, com toda essa visão, superar essa perspectiva de ser uma modalidade e passar a ser uma perspectiva orientadora da educação, né? Não um departamento separado, uma secretaria separada lá no MEC, mas que o direito seja garantido, mas que as coisas sejam mais integradas e a influência seja maior. E aí eu faço essa pergunta também para o Allenberg, né? Que como é que
seu diálogo com a escola, onde os meninos frequentam, os meninos e as meninas lá da fundação, eles seguramente uma parte do dia deles eles estão na escola. Como é que é o seu diálogo com as escolas ali? Se nesses anos você conseguiu influenciar e transformar as escolas também. E aí pedir para a Eda contar um pouquinho também como é que ela fez essa, né, essa ampliação dessa visão de tudo que ela construiu ali no CIEJA Campo Limpo para toda a rede dos CIEJAs aqui de São Paulo e como que isso influenciou mesmo a secretaria, ou lutou ou influenciou, não sei, com a perspectiva da Secretaria de Educação. A Bia está com a mão levantada também, então vou deixar a Bia fazer a pergunta dela e já volta para você. Oi, gente, boa noite. Eu tô com a internet muito ruim. Vou tentar não cair aqui com a câmera ligada. Nossa, adorei as falas de hoje. Eu acho que está super complementar com o que a gente tem visto nos outros encontros, né, desse ciclo de debate. E daí eu estava me lembrando do que a gente discutiu nos outros dias e que sempre a gente chegava nesse lugar assim de pensar os processos de desenvolvimento da economia solidária como também um processo de tomada de consciência. E daí eu fiquei pensando muito nisso quando vocês estavam falando sobre a educação e o papel da educação. Eu acho que esse debate sobre a escola como um lugar promotor do desenvolvimento é super interessante. E a Helena acabou fazendo a pergunta que eu ia fazer, mas daí eu queria acrescentar uma pergunta aqui para a Ronalda, que ela mencionou na fala dela, o papel dos agentes comunitários de desenvolvimento. E daí eu queria que você falasse mais sobre isso, Ronaldo, e vocês também, né, das experiências e das pessoas que tiveram próximas a Senais, como que era a formação desses agentes e como que era a atuação deles nos territórios. Porque acho que isso fica, na minha visão, isso fica bastante complementar, assim, se a gente pensa a produção por meio da economia solidária, a escola como um agente, né, que organiza o território, a comunidade, mas também pessoas que tenham essa orientação do desenvolvimento solidário como essa missão da abertura de consciência. Não sei se a minha pergunta ficou clara, mas acho que Ronalda, que mencionou isso daí, se tiver mais para falar sobre esse tema, estou interessado. Então, vamos voltar na ordem das apresentações aí, para vocês reagirem um pouco, as falas. Pode ser? Ronaldo? Sim. Então, Bia, aqui tem duas pessoas com bastante propriedade para falar, que é Fábio e Roberto, que acompanharam nas Sinais, mas eu acho que é importante ressaltar que todas as experiências aqui apresentadas, a gente pode ressaltar os agentes de desenvolvimento, ainda que não tenham sido denominados dessa forma. Então, aqui na fala de Eda, na fala de Allenberg, a gente pode facilmente identificar essas pessoas que trabalham essa consciência, né, esses agentes de desenvolvimento. Isso é bem importante, pessoas da comunidade que trabalham essa consciência. Eu acho que Allenberg e Eda podem completar aí, a minha fala sobre os agentes que eles identificam, mesmo não sendo denominados. E Fábio e Roberto aí podem ajudar na experiência das Senais, né? Como eu disse, grande parte do que eu falei aqui do pensamento de Singer foi implementado nas políticas das Senais. Então, eu passo a bola aí, Helena. Bem, eu posso falar, Helena? Claro, Sim. claro. Bem, pegando aí da fala da Ronalda, né, que ela falou aí sobre território e propriedade, né? Então, eu, assim, eu acho que
A gente tem que começar a pensar nesse país em pensar, e agora nesse momento, né, educação brasileira, de educação integrada, entende? E não só educação integral. Você imagine, eu nasci no Ceará e fui criado no Parque do Araguaia, mas eu interagi demais com os rios, com a floresta, tá entendendo? Interagi com... Ali foi uma escola para mim de educação e de vida. Você imagine o que é uma criança morar na floresta amazônica e passar o dia todo trancado dentro de uma escola. Eu acho que um tipo de educação desse vai acabar com um cantador popular, com violeiro, com rezadeira, tá entendendo? Com esses frutos da natureza que é dado e que vem através da espécie humana. Então, eu acho muito importante que a educação nesse país, ela esteja integrada ao território. Por quê? Porque é como eu estava dizendo, na realidade, a base da educação desse planeta são as placas tectônicas, tá entendendo? Que elas é que se movem e vão formando, né, os continentes e destruindo, extinguindo espécies e trazendo novas espécies. Então, isso tem que estar na educação, certo? Isso tem que estar na educação para que aquele menino daquele território... A gente sempre vê falar sobre o homem da pré-história. Você nunca viu falar sobre o menino da pré-história, né? Então, é o seguinte, então aquele espaço, aquele território ali, para uma criança é uma visão, para o adulto é outra. Então, ali pode um sítio arqueológico, um sítio que era antes um sítio mitológico, pode ser bem um playground para uma criança, entendendo? Da pré-história, de brincar, de subir nas pedras, enquanto aquela pedra era uma torre de vigilância. Existe um território encantado nesse país, e é o território da época das pedras, da época desses territórios geológicos. Isso precisa ser desencantado. Por exemplo, aqui eu estou vendo que o Roberto é do Rio Grande do Norte, né? Então, o que separa o Rio Grande, o Ceará, ele é o seguinte, é como um estado que o território dele é cercado, é murado, como a muralha da China. Do lado esquerdo, a gente tem a Chapada a Chapada da Ibiapaba, que faz divisa com o Piauí. Então, ali, naquela chapada, ali é um território que inclui dois lados. Não é o estado do Ceará nem o do Piauí. É o estado da Ibiapaba. Do lado direito, a gente faz divisa com o Rio Grande do Norte, que é a Chapada do Apodi. Então, ali você tem todo um território que forma outro estado, que são os estados geológicos. E ao fundo você tem o Pernambuco, que é a Chapada do Araripe. Então, entre a Chapada do Araripe e a Chapada da Ibiapaba, existe uma porteira geológica, e foi ali onde entravam os homens da pré-história, onde entrou toda uma povoação, onde entrou o ciclo do couro. Então, isso tem... Os estudantes têm que andar no rastro disso, tá entendendo? Não pode ficar dentro de uma escola lendo um livro de 20 por 30, né? Porque ainda faço a crítica que escola não é lugar de formação cultural, é lugar de informação cultural. Tá entendendo? Você vê numa página de 20 por 30 uma foto de 15 por 10 e um texto de 10 por 15 sobre uma cultura popular. Mas quando você convive com o mestre da cultura popular, aí sim, aí é formação cultural. Então, o Brasil é cheio de mestres de território. E esses mestres precisam receber, né? Precisam a escola visitar ele. Para mim, né? Para mim, assim, a primeira escola é a casa. A primeira professora é a mãe. Se numa casa existe dentro de uma casa existe uma educação, a casa é educada, existe uma educação dentro daquela casa, uma formação de educação. A casa é educada, a calçada é educada, a rua é educada,
a praça é educada, a ONG é educada e a escola é educada. Você está entendendo? Então, o que é que acontece? Isso é uma realidade de um Brasilzão de dentro. A gente sempre fala que o Brasil, e a gente define o Brasil como as grandes cidades do Brasil. Mas existe um território muito maior que é essa realidade, né? Então, é muito importante que a escola ela possa ver que o pátio dela é todo esse território. Eu vi muitas coisas assim, de ter assim, andando no sertão, de ver aqueles casarão antigo, que ali foi do princípio da habitação daquele lugar, em ruína, e uma escola que parece um disco voador, arquitetonicamente, nos territórios, tudo riscado, os alunos não têm uma relação com aquilo ali. Então, quando você. A nossa vantagem lá na fundação foi começar por uma casa que deu origem a um lugar. Então, a gente já começou com uma peça muito bacana, que era essa peça para essa educação patrimonial. Então, é muito importante que a gente. Porque aí é o seguinte: aí realmente nós vamos encontrar elementos da ocupação humana mais profunda do que só essa educação superficial, né? Para você ter uma ideia, os rios aqui no Nordeste, eles são rios que foram os caminhos das águas. E foi por o caminho das águas que o caminho das boiadas entraram. E esse caminho das águas, eles estão ligados justamente à relação às travessias entre um ponto d'água e outro. E dentro desses caminhos das águas existiam 3 pontos mitológicos, sagrados, que eram as mães d'água, os caldeirão e os buqueirão. Os caldeirão são ligados diretamente à formação do Cretáceo, aonde guarda a água durante mesmo a época da seca e sempre tinha água. As mães d'água é quando o rio corta uma montanha por um lado. E os buqueirões são onde corta as montanhas pelo meio. E tudo isso tinha uma simbologia na formação do povo ancestral desses lugares. Então, não dá para se educar num Brasil desse, com uma história toda territorial dentro de uma sala de aula. Então, eu acho que é importante que a gente procure, né, assim, educar, com que a escola esteja integrada a esse território, que seja o território educador e a escola sendo esse ponto de reunião onde provoca, né, essa imersão no território. É só isso que eu tenho para dizer. Professor, eu acredito tanto nisso que o senhor disse, que não é só nos lugares mais afastados, não. Os grandes centros urbanos também precisa se conhecer o território. O grande problema é que se coloca uma escola no espaço e as pessoas que vão trabalhar ou que estão na escolha do planejamento dessa escola não conhecem a realidade do entorno. Quando nós fomos para Capão Redondo, lá no Triângulo da Morte, nos lugares mais violentos do mundo, na década de 90, em 1998, a primeira coisa que eu fiz é que nós decidimos em conjunto e com a comunidade que a escola seria de portões abertos. Todo mundo falou, é uma loucura. Eu falei, não, como é que a gente vai trazer uma educação de jovens e adultos se eu não conhecer esse povo, seus desafios, suas necessidades e o que tem de bom também nisso tudo. Não é porque é dentro de uma favela enorme, não é porque é um lugar violento que eu não tenho coisas boas acontecendo. Então, a gente precisa conhecer esse território, para mim, sempre foi a palavra-chave para tudo. Esse viver nesse território, sabe? Não importa que seja urbano ou rural, ou do campo, ou no Cariri. Eu vou aí conhecer fiquei encantada do seu projeto. Vou me preparar para visitá-lo. Porque, assim, eu acredito tanto nisso. Tristeza que a gente consegue construir currículos e livros didáticos, se fala da região sudeste, para a turma do norte.
Uma vez eu tive lá no Amazonas, os meninos estavam estudando a Avenida Paulista, em São Paulo, e não estavam estudando o Rio Amazonas, a fauna e a flora do Amazonas, nos livros didáticos. Isso me traz uma tristeza muito grande, porque eu acredito que a educação começa no território, e aí vai se ampliando. Quando eu resolver minhas questões de território, a escola, eu sempre acreditei em escola aberta. A escola ela tem que trazer para dentro, né, tudo isso, os mestres, a cultura, né? O conteúdo tem que ser pautado nessa cultura, nas músicas, nas lendas, na comida, no cheiro, na música, para poder realmente ter uma condição, uma educação. Porque a educação ela acontece em qualquer lugar desde que tenha um conteúdo adequado. Não necessariamente né, um conteúdo escolhido por alguém que está fora daquela realidade. Esse conteúdo ele tem que ser escolhido por aquele território, por aquelas pessoas que necessitam dessa educação. E aí vai se ampliando. Lógico que não ficamos mais aí, mas tem que ter um ponto de partida real, a sua realidade. E os jovens estão pedindo isso. Em São Paulo, as periferias estão pedindo assim, vamos conhecer a nossa realidade para nós podermos expandir mais. A gente começa a conhecer outras realidades, agora que a tecnologia, né, Faces, redes sociais, eu conheço muito mais outras coisas do que, né, a rua em que eu moro praticamente, a escola onde eu estou, me traz essa realidade dos desafios, das possibilidades, de como resolver alguns problemas que seriam fáceis de resolver se houvesse esse conhecimento dessa realidade. E o planejamento, a língua portuguesa materna está em qualquer conteúdo, desde que seja tangível, desde que seja real, desde que seja próximo, desde que atenda à realidade desses jovens. Nós costumamos fazer lá em São Miguel Paulista, começar com um sonho. Os jovens não temos que sonhar, não é porque eu moro numa periferia super pobre, super desprovida de uma porção de coisas que se vê nas redes sociais, que eu não possa sonhar e encontrar os mestres que vão me orientar a chegar onde eu quero, né? Porque existem esses mestres, né? As pessoas que batalharam e construíram toda uma cultura e um conhecimento para aquele território evoluir, né? Ele tem história, o território, essa história tem que ser conhecida pelas pessoas que moram nele, né? Vivem nele, trabalham nele, para que as coisas aconteçam. Eu acredito também numa educação integrada. Adorei esse termo. Acredito em território, não importa, o território pode ser quarteirão da escola, mas a escola tem uma obrigação de conhecer esse território para poder proporcionar conhecimento real e verdadeiro. E eu acho que é isso. Nós temos mestres fantásticos em todos os lugares para podermos dar aos nossos jovens, né, nossas crianças, esse gosto pelo conhecimento e gosto por querer aprender, saber mais, pesquisar mais e crescer. Muito obrigada pela sua contribuição. Posso falar, Helena? Eu tinha levantado a mão. Agora é a professora. Eu sou muito pedagoga. Eu carrego esse pecado original. E eu defendo a escola. Eu defendo a escola. Eu também. Porque eu acho que a escola tem um papel e uma função social importantíssima. No campo, por exemplo, num assentamento, num território quilombola, é o único espaço que existe de socialização, de convivência, de aprendizagem, de formação, de tudo, é a escola. Mas não defendo só por causa disso, defendo a escola, mas não é esta escola, não é esta escola que nós estamos falando aqui, não é essa escola que nós conhecemos, mas essa escola reinventada, essa escola reconstruída por quem efetivamente precisa da escola. Porque a classe trabalhadora, os camponeses, quem vive na periferia precisa da escola. E eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, assim,
quando a gente, às vezes, faz uma determinada crítica, porque tem muita organização do capital interessado na crítica que a gente faz, interessado em desconstruir a escola com essa função e esse papel político e social que a escola tem, e mais interessado em que a escola se torne um lugar do empreendedorismo, de só ficar olhando o seu território, de só ficar fazendo as coisas que supostamente só interessa, enquanto isso essa escola nega o conhecimento geral à classe trabalhadora. É uma escola que precisa entender do território dos seus conflitos. A escola que nós defendemos na educação do campo, ela tem que fazer com que a gente conheça o território, as suas contradições, os seus conflitos, mas que entenda o conflito que está acontecendo entre Israel e o Hamas, e a história da Palestina, e a história da classe trabalhadora no mundo, que conheça os seus autores locais. Eu sou do Rio Grande do Sul, que conheça Érico Veríssimo, mas que leia Tolstói, que leia os grandes escritores da história. Às vezes, uma determinada crítica que a gente faz à escola, ela colabora para colocar água no moinho de que o capital se interessa muito, que é retirar esse papel e essa função social e transformadora que a escola tem. E a gente tem que reconstruir a escola nesse seu papel transformador. Por isso que, por exemplo, a Helena pergunta como fazer para superar essa ideia da educação do campo como modalidade. A educação do campo, para nós, ela é muito mais do que modalidade, ela é um projeto. Ela se transformou em modalidade na política pública porque foi o único espaço dentro da política pública em que ela pode se institucionalizar e para nós, e para a população do campo, não para mim, que sou professora, mas para os movimentos sociais que decidiram que devia ser assim, é importante. O papel do Estado em garantir, reconhecer e assegurar o direito à educação em todos os níveis para a população do campo. Mas o nosso projeto de educação do campo é um projeto. E por isso é do campo, não é no campo, nem para o campo. Esse do campo diz muito do que é o nosso projeto, porque diz respeito ao direito à educação, direito à educação em toda a sua plenitude, o direito que as camponesas e os camponeses têm à educação na sua plenitude, mas ela diz respeito ao direito que os territórios e esses povos diversos que habitam o campo, as florestas e as águas no Brasil têm a ter um projeto educativo próprio. Tem o direito a construir um projeto educativo a partir das suas necessidades, mas a partir também do seu sonho, da sua utopia de se formarem. Tanto que a nossa experiência no Pronera, ela diz muito disso. Nós começamos lá no início do Pronera só com educação de jovens e adultos, alfabetização e ensino fundamental. Mas as pessoas foram se formando no ensino fundamental e elas começaram a exigir o ensino médio. E formaram no ensino médio e começaram a exigir ensino superior. Agora a gente quer fazer direito, agronomia, medicina veterinária. Agora a gente quer um curso superior em agrofloresta e agroecologia. A gente quer um curso em gestão e administração de cooperativa, em economia. Então, isso é o direito à construção de um projeto educativo próprio. E isso, se só a escola pública, a universidade pública tem essa capacidade de universalizar direito. E universalizar o direito, inclusive, a criar novos direitos, né? O direito a ter um projeto educativo próprio. Então, acho muito importante dizer isso aqui, né? Que para nós é muito mais do que uma modalidade. Nós na nossa prática, nós desenvolvemos muito mais do que aquilo que está previsto naquilo que é a normativa e tal. Mas eu defendo a escola. Eu acho que ela tem uma função e um papel social importantíssimo. E sem ela, e arrisco a dizer, a pior escola é melhor do que não ter escola nenhuma. Mas é nosso papel como educadores e educadoras
ajudar e construir junto com quem está ali, né? Reconstruir essa concepção de escola, essa concepção de educação. Eu sempre digo assim, eu estive semana passada no encontro dos educadores e educadoras da Reforma Agrária no estado do Paraná, tinha 200 professores, professoras, educadores das escolas, dos assentamentos e acampamentos. E eles, e o do MST, e o MST inventou um negócio chamado escola itinerante, que é uma escola que acompanha as pessoas por onde os acampamentos vão. Então, o centro não é a escola, o centro são as pessoas. Então, aí se constrói, se vai se reconstruindo uma nova concepção de escola. E eu dizia lá para eles, acho que a gente construiu dentro da educação do campo, com o MST, com o MPA, com o movimento do Atingidos por Barragens, com os quilombolas, uma nova epistemologia, uma nova forma de produzir conhecimento, uma nova forma de conhecer e, além de conhecer, produzir conhecimento para essa escola institucionalizada, pública, para as escolas e para as universidades, e que está hoje dentro dos institutos federais, que a gente consegue, como a gente diz, colocar no leito da educação pública e disputar esse projeto. É uma disputa de projeto, né? Porque a educação hegemônica, essa educação que nós conhecemos, né? E que o tempo todo também vai se ressignificando, mas de acordo com os interesses do capital, ela também se ressignifica, né? E às vezes ela nos engana muito. Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma concepção, todo mundo falando de escola integral. O que é a escola integral que interessa para os camponeses, para os ribeirinhos, para os quilombolas? Qual é a educação integral que interessa para a periferia de São Paulo, para um jovem que mora numa quebrada, numa periferia, numa favela? Ninguém pergunta para os jovens qual a escola que te interessa. Vem o modelão. Agora é isso, essa é a moda agora, né? A educação empreendedora. Agora é a moda, né? Ninguém dialoga com as crianças e com os jovens desses lugares. Qual é a educação que interessa? Quando a meninada ocupou as escolas no movimento de 2015, eles vieram com uma reforma do ensino médio calar a boca da juventude. Ninguém mais pergunta. Inclusive, o nosso governo erra ao não abrir espaços mais coletivos. Fez uma consulta pública sobre o ensino médio, mas como é que nós aperfeiçoamos desde o governo, né, mecanismos de construção de política pública que sejam esses espaços mais democráticos? Eu acho que são questões que ficam assim quando a gente discute esse tema vinculado a um projeto de desenvolvimento de país, que esse é sempre o cenário, o pano de fundo que está para esse debate da educação em quem quer transformar a educação, né? Quem não quer transformar, o pano de fundo são os negócios, é o mercado, aí não precisa pensar, é só adaptando, né? Adaptando e fazendo pequenas adaptações e adequações. Era isso. Obrigada. Obrigada, Clarice. Gente, a gente chegou aqui no nosso horário, 21 horas. Não sei se Ronaldo quer falar alguma coisa. Só agradecer, Helena, e dizer que as experiências aqui que nós vimos hoje e também nas outras edições do seminário nos mostram que é possível o desenvolvimento solidário, né? Nos anima bastante. Então, tudo que Cinja colocou sobre desenvolvimento solidário, a gente está conseguindo perceber nas experiências aqui apresentadas. E aí, muito obrigada aí, Clarice, Allenberg, Eda, né, pelas falas de vocês, pelo aprendizado com vocês. Eu também agradeço muito, sigo aprendendo sempre com vocês, e feliz com novos contatos e novas pessoas para nossa excursão, que agora a gente vai ter que viajar o Brasil conhecendo todas essas experiências, 1 milhão de revoluções, né, Roberto? Aí, Marcelo, expedição do Instituto Paul Cinja. A gente vai precisar
Garantido, né? Muito Então, obrigada.